Até o dia 23 de setembro, a TV Horizonte e a Rádio América AM recebem os candidatos e candidatas ao governo de Minas para que eles possam apresentar aos telespectadores e ouvintes os planos de governo e suas prioridades caso sejam eleitos. Todos os 10 candidatos foram convidados. Comigo no estúdio está Giovanni Rodrigues, da Rádio América AM. Juntos, iremos conduzir essas entrevistas, que terão 20 minutos no total, sendo que os últimos 60 segundos são dedicados às considerações finais do candidato ou da candidata. A ordem das entrevistas foi estabelecida em sorteio, acompanhado por representantes de todos os candidatos e candidatas. E, de acordo com a sequência sorteada, o nosso entrevistado de hoje seria o candidato Alexandre Calil. O candidato avisou que não poderia comparecer e, com isso, antecipamos a entrevista com o senador Carlos Viana, que pelo sorteio seria na sexta-feira. Essa entrevista ficará disponível na íntegra no canal da TV Horizonte no YouTube. Candidato, bem-vindo, muito obrigado pela presença. Muito obrigado a vocês, um prazer estar aqui mais uma vez, tanto com a Rádio América, pela qual tenho um carinho muito grande, e a TV Horizonte. Estou à disposição. O nosso entrevistado de hoje, então, é o senador Carlos Viana, do PL, o Partido Liberal. Carlos Viana tem 59 anos, ingressou na vida pública em 2018, quando foi eleito senador. Foi relator da CPI de Brumadinho, que investigou as causas e os responsáveis pela tragédia. Em dezembro de 2020, assumiu o cargo de vice-líder do governo de Jair Bolsonaro. Carlos Viana é formado em jornalismo e dedicou mais de 20 anos ao trabalho em rádio, jornais e revistas. Também foi professor universitário. É casado, tem 2 filhos e 2 netos. Concorre ao cargo de governador pela primeira vez. Então, candidato, vamos começar falando sobre educação. No seu plano, o senhor fala de uma educação, de uma preocupação de um ensino técnico, formativo. Sim. De que forma que isso pode ser aplicado nas escolas estaduais? Nós não podemos falar em nenhum plano de desenvolvimento para Minas Gerais sem falarmos em ajudar as nossas jovens, porque hoje a maioria mulheres nas escolas públicas, e os jovens a terem uma profissão. Hoje, a nossa proficiência em português, matemática, cálculos é muito baixa. Os alunos de 0 a 10 tiram 4, isso é muito pouco. Nós estamos condenando mais uma geração ao subemprego, à subrenda. Durante a pandemia, os alunos receberam só apostilas. Nós não sabemos mais qual foi a evasão escolar, qual foi o índice de aprendizado, e nós não teremos nunca uma sociedade mais justa, nunca, se nós não fizermos da escola pública a distribuição do conhecimento que gera riqueza. Porque no mundo, para quem está nos assistindo e ouvindo, o emprego está acabando. Nós vamos ter apenas algumas categorias que terão emprego, carteira assinada, mas o trabalho não. O trabalho ele está se diversificando. A economia digital, outros tipos de profissão, todas elas começaram a chamar a atenção de um mercado, de um profissional mais capacitado. As cidades em Minas, onde você tem pleno emprego e que não encontra mão de obra. Monte Sião, por exemplo, a mão de obra vem do Paraná. Por quê? São jovens que conseguem, por computador, trabalhar com as máquinas que fazem a malharia mais moderna. É essa a minha preocupação hoje. A jovem e os jovens saem da escola pública sem saber praticamente nada. E isso quando não abandona a escola aos 16 anos. Então, o primeiro grande passo para o desenvolvimento de Minas é a gente retomar a escola pública como a grande distribuidora de riqueza e de oportunidades. E a gente precisa, primeiramente, valorizar os professores, pagar o piso, que é um direito constitucional mínimo, tem financiamento para isso, que é o Fundeb. Segundo, nós precisamos de um currículo que se adapte a cada macro-região de Minas. O jovem que sai da escola pública no Triângulo Mineiro tem que ter uma formação diferente profissional daquele que está no sul, do que está na região metropolitana e principalmente dos que estão no norte, no Jequitinhonha e no Mucuri. A gente precisa pensar Minas Gerais diferente em todas as regiões, inclusive na educação. Outro ponto principal, hoje de cada 10 professores que ingressam na carreira, 7 tiveram formação à distância. É natural que existam deficiências. Então, a gente precisa incentivar os professores a se qualificar cada vez mais. O Estado tem que pensar essa educação. Nós precisamos das professoras e dos professores, nós precisamos dos servidores. Essa é uma área essencial do Estado. Então, a minha primeira preocupação é o que eu chamo de revolução na educação pública. Eu sou oriundo de escola pública, aqui no bairro Amazonas, aqui no bairro Industrial, onde morei em Contagem. Desde criança, quando vim do interior com meus pais, aos 7 anos eu ingressei na escola pública e fui até o ensino médio na escola pública. Paguei meus estudos trabalhando à noite, trabalhando de dia, estudando à noite. Então, eu sei a importância
para as famílias, as mães que estão nos assistindo, que são a maioria que sustentam o lar hoje, de que essa jovem, esse jovem na escola pública tem uma oportunidade de sair um profissional que domine e mude a própria sorte. Ainda sobre educação, candidato Carlos Ziano, o senhor falou muito bem sobre o pagamento do piso nacional, né? Então, realmente, você tem essa proposta de pagar esse piso aos professores? Olha, Giovanni, nós existe um Fundeb, que é um fundo de financiamento da educação básica. Esse Fundeb é o que garante aos prefeitos e governadores a possibilidade de manter as escolas funcionando independentemente das finanças do Estado. Esse fundo ele era temporário. Eu trabalhei como relator, juntamente com outros senadores, para tornar esse fundo definitivo. Então, hoje o Fundeb ele não acaba mais e em 10 anos ele vai dobrar o valor para financiamento. Então, nós vamos ter algo muito maior para ajudar os estados, por isso o piso tem esse financiamento. E é bom a gente chamar a atenção sobre a educação também de um outro aspecto, que nós no Brasil não trabalhamos muito com planejamento. Aqui, o próprio governo de Minas não fez planejamento nenhum. Nós estamos apenas à deriva. Minas é um estado que está seguindo uma correnteza sem saber para onde vai. Isso é muito ruim para o futuro. Por quê? Nós temos 40% da população hoje, a grosso modo, que tem mais de 50 anos. Essa população vai chegar daqui a 15 anos envelhecida dependendo da Previdência Social. O Brasil vai ter uma massa muito grande de idosos que vão depender do Estado. Fora uma quantidade de aproximadamente 18 milhões de brasileiros que nunca contribuíram com a Previdência, nunca tiveram um emprego formal, uma conta em banco, e que também vão depender de um LOAS, que isso tudo vai pesar muito na conta pública. Por isso é que a gente precisa hoje fazer com que todos os jovens, nós não podemos perder nenhum adolescente, jovem fora da escola. O Brasil tem que pegar essa população jovem, treinar, dar educação de qualidade e jogar essa população no mercado de trabalho para elas produzirem riqueza e para elas nos ajudarem, inclusive, a administrar um país que vai envelhecer. Por isso a preocupação de você estar constantemente buscando uma solução. Educação pública hoje é meio que vista como algo de lado. Por quê? Quando você é um governador que seus filhos estudam na Inglaterra, nos Estados Unidos, não tenho nada contra isso. Eu acho que é muito bacana uma família que tem recursos poder mandar os filhos estudar onde quiser. Mas falta sensibilidade com a escola pública. Sensibilidade em entender que a gente distribui riqueza é pelo conhecimento. Se você dotar cada um desses jovens, dessas jovens, da possibilidade de serem um profissional, de escolherem um curso superior, de terem um financiamento, você vai fazer com que o país não perca a mão de obra. Hoje, as mais qualificadas, o que está acontecendo? Estão indo embora. Vou dar um exemplo. Santa Rita do Sapucaí tem uma escola de religiosos que forma profissionais de energia fotovoltaica, energia solar. Esses alunos hoje, inclusive, vão para o exterior, porque é uma mão de obra muito requisitada, porque a energia do sol vai substituir a energia elétrica no Brasil, nós não temos saídas, nós não temos como construir mais barragens, isso a lei ambiental tornou proibitivo, então nós temos que aproveitar o sol, que aqui a insolação no Brasil é uma das mais altas do mundo. Essa mão de obra ela é rara. Então, essa escola em Santa Rita forma, os alunos imediatamente têm emprego. Eles já vão para outros países, inclusive. É essa a nossa preocupação, né? Uma Minas Gerais que se prepare para uma economia diferente da que nós temos hoje, que é baseada praticamente só no minério. Candidato, vamos falar um pouquinho de saúde também. O senhor propõe a conclusão dos hospitais regionais e ampliação do SAMU. Sim. Como fazer isso com o Estado muito endividado, como a gente encontra hoje? São bilhões em dívida. Primeiro, o SAMU é uma necessidade em todo o estado. Nós temos regiões em Minas onde você viaja 240, 250 quilômetros sem ter uma viatura de polícia, sem ter um centro de socorro. É só você pegar Montes Claros, Salinas, por exemplo. Quando você sai em direção ao norte, na Bahia, em que você passa Mata Verde e vai subindo, olha, você vai perceber que você não tem socorro nesses lugares. O SAMU é uma necessidade. Recentemente, a única mudança que nós tivemos no SAMU foi uma conquista minha como senador de mandar as viaturas para o SAMU do sul de Minas. Um projeto estava parado há 15 anos, não se resolvia o problema e a gente conseguiu essas viaturas no Ministério da Saúde e nós enviamos para o sul de Minas. E aqui eu preciso dar o meu testemunho como vice-líder do governo. Uma das minhas missões em Minas é ajudar na reeleição do presidente Bolsonaro. Por quê? Bolsonaro nos ajudou muito em Minas Gerais, muito. Não houve um projeto que eu não levasse para o presidente
que ele imediatamente não mandasse algum ministro analisar. E um deles é o dos 11 hospitais regionais de Minas Gerais. Nós, sozinhos, não temos condições de pôr esses hospitais em funcionamento. E construir a parede é fácil. Agora, comprar o equipamento, treinar e botar os médicos para trabalhar, enfermeiros, custa. Para isso, a gente precisa usar uma estrutura do SUS. O SUS é dividido assim, o governo federal financia, os estados administram e as prefeituras executam. É assim que funciona o SUS. A União dá o dinheiro, o estado faz a distribuição das regiões e as prefeituras executam. O problema é que você tem prefeito que não tem apoio perto da prefeitura, bota a pessoa na ambulância, manda a pessoa viajar 250 quilômetros, 300 quilômetros. Chama isso de hospital sob rodas. A gente tem que fazer com que o atendimento seja o mais rápido e mais próximo possível. Os hospitais regionais podem ser uma grande parceria com o MEC. Vou citar aqui, Governador Valadares, tem um hospital praticamente pronto. A prefeitura gasta 15 milhões com pronto-socorro, as prefeituras do entorno colocam os pacientes para fazer cirurgia eletiva em Belo Horizonte e a Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem um braço avançado em Valadares, precisa de um hospital-escola, mas não tem dinheiro. Então, por que a gente não pode pegar o hospital regional e fazer um convênio, o Estado ser o gestor disso, chamar as prefeituras e falar, ó, em vez de você mandar seu paciente para Belo Horizonte, paga aqui uma quantidade por mês do seu SUS e vamos fazer o hospital regional funcionar. Essa parceria é que eu entendo vai ser o melhor caminho. E o MEC está disposto a fazer isso. Eu venho conversando com o Ministério da Educação e Cultura e essa proposta é viável, porque é dinheiro público voltado para o público. O que nós não podemos fazer, e aqui eu não concordo, é a proposta do atual governo, que é pegar o dinheiro da Vale, que é um dinheiro em cima dos mortos, arrumar os hospitais e vender os hospitais, entregar para a iniciativa privada. Aí não vale. Se os grupos querem os hospitais, então eles que terminem os hospitais. Por que nós vamos usar um dinheiro da reparação para a gente poder dar mais dinheiro para quem tem dinheiro? Isso tem acontecido muito em Minas. Esse grupo de milionários que tomou conta do Estado não tem sensibilidade com a escola pública, quer que todos tenham um plano de saúde, você sabe que isso não é possível. Nós temos uma população no Brasil onde 40 milhões de pessoas vivem com R$600 hoje, porque viviam com 280. Essa população depende do Estado e não tem oportunidades. A gente precisa dar a elas a condição de sobrevivência, porque quem é rico já se defende. O empresário, a política não pode atrapalhar a vida dele. Se você tiver leis que incentivem financiamento, ele por si só ele já cresce. Agora, nós ainda temos uma parte da população grande em que a gente precisa olhar com sensibilidade, com atenção. Como é que nós vamos falar em acabar com o SUS? Esses hospitais regionais podem nos ajudar a resolver, a diminuir o deslocamento dos pacientes para cirurgias eletivas e atendimentos. É só o Estado reorganizar as regiões de saúde. Hoje está uma bagunça, porque o Estado é grande demais. Você tem 853 municípios. Tem municípios em que o deslocamento, por exemplo, de uma viatura de polícia para entregar uma ocorrência chega a ser de 250 quilômetros. Poxa, olha para você ver o que é isso. A polícia tem que deslocar 250 quilômetros para entregar uma ocorrência e ninguém faz nada. É como se isso fosse uma coisa normal. Essa questão da saúde pública, tem 200 e tantas mil pessoas esperando uma cirurgia eletiva. É como se isso fosse algo não, assim, comum e não é. A gente precisa ter que a dor da pessoa não é a minha. Essa visão eu tenho e eu aprendi no jornalismo isso, convivendo com as pessoas. 23 anos eu visitei a região metropolitana, conversei, sei dos problemas. Então eu vim para a política, não foi para sentar lá a cadeira e ficar lá 8 anos comendo e bebendo a custa da população, não. Eu vim para trazer soluções. É o que eu tenho feito como senador. Entrego as propostas. O governo não age, então eu quero ser governador. Diante de toda a situação que o senhor colocou, e a falta de médicos, né? Não é tão atrativo assim para esses profissionais. O que fazer? Quais são os caminhos? Existem pontos. O médico não é obrigado a ficar em lugar remoto. A gente tem que entender isso. O profissional vai escolher onde ele quer trabalhar, é um direito dele. Primeiro, a formação de médicos diminuiu muito nesses últimos anos. Foi feito um grande lobby em cima de se não ter cursos, né? O próprio Conselho Federal de Medicina trabalhou muito isso e veio um decreto, uma portaria, dizendo que não se podia abrir novos cursos de medicina. Tudo bem que você precisa fazer com que os cursos tenham uma grande fiscalização do MEC. Mas você não pode impedir que você amplie, ainda mais num país como o nosso. Então, é um dos primeiros pontos. A gente fazer com que os cursos de medicina realmente formem bons médicos, que o Conselho dê a eles a capacitação, como já é hoje pelo teste que tem, mas nós precisamos abrir novos cursos.
Não há outra saída. Outro ponto, o governo precisa criar programas de incentivo para que esse médico vá trabalhar nas áreas remotas. Outro ponto que a gente pode discutir muito, por que é que médicos que se formam em universidades públicas, que são pagas pelo nosso dinheiro, não tem ensino público de graça, não. O ensino público é gratuito. Não, alguém paga. Por que é que nós não podemos oferecer esse aluno que ele, depois de formado, passe um determinado período trabalhando em regiões onde a população mais precisa? Por que isso não pode acontecer? Por que esses hospitais regionais não podem ser esse centro de atendimento para esses novos médicos? São questões que a gente precisa discutir com os próprios profissionais. E, candidato, o senhor defende também a implementação de um programa de moradia e assistência social. Como é que ele seria desenvolvido? Olha, o acordo de Brumadinho, em cima daquelas 260 mortes, ela não é uma oportunidade, isso é um desrespeito com as famílias. Esses 37 bilhões que Minas Gerais ganhou nasceu comigo na CPI do Senado que investigou aquele crime de Brumadinho. Eu escrevi e defendi que a Vale deveria, além das indenizações humanas e materiais, uma reparação a Minas Gerais. É diferente de indenização. A força-tarefa do Ministério Público pegou e conseguiram esse acordo de 37 bilhões que está parado nos cofres do governo. A única obra que iria ser executada era do Rodoanel, que deu problema por falta de diálogo. Então, a minha defesa é de que a gente busque refazer esse acordo. Do jeito que ele está hoje, não é possível, porque ele foi blindado contra os mais pobres. É um acordo que só beneficia os mais ricos. E não tenho nada contra rico. Não, isso aqui não é um discurso de esquerda, não. Só que a gente tem que pegar esse dinheiro da reparação e é para todos os mineiros. Não é só para um determinado grupo de empresários que querem ganhar dinheiro com pontes novas. Não. A gente precisa fazer com que esse dinheiro melhore a vida das pessoas. Então, eu defendo que a gente use parte desse recurso para urbanizar vilas e favelas e para retomar os programas de habitação popular. São 500 mil moradias em Minas hoje. Nos últimos 4 anos, e é bom que quem está nos assistindo e ouvindo pense sobre isso. A Coab, que tem expertise e terrenos, essa empresa foi entregue a um partido político, tem mais de 100 nomeados, ela não construiu uma parede em Minas Gerais. Os terrenos públicos foram todos vendidos a preço de nada. E as pessoas continuam sem a possibilidade de moradias. Candidato, só para a gente poder tocar mais assuntos, o cientista político Robson Sávio, que é coordenador do Unesp da PUC Minas, ele enviou uma pergunta para o senhor também. Vamos ouvi-lo. Pois não. Os direitos humanos são todos os direitos que garantem a vida, a liberdade, a segurança, a cultura, a educação, a saúde, a previdência, enfim, a dignidade humana. Considerando que Minas Gerais é o segundo estado mais rico da federação e, não obstante, tem bolsões de miséria e pobreza explícitos nas grandes cidades, com populações altamente vulneráveis, e também situações de miséria e fome em várias regiões, como o norte de Minas e os vales do Jequitinhonha e do Mucuri, como o senhor e a senhora pretendem realizar um governo capaz de diminuir as absurdas disparidades socioeconômicas do nosso estado? 30 segundos para responder essa pergunta. Uma ótima pergunta. Nós vamos trabalhar arranjos produtivos, como eu já trabalho como senador. Famílias que se juntam em cooperativas e produzem o que elas têm de melhor na região. Por exemplo, o mel. Hoje eu tenho 650 famílias que exportam mel para a Alemanha, para os Estados Unidos. Um projeto que eu comecei com o dinheiro que a população me deu. Queijo, São Roque de Minas tem a Casa do Mestre Queijeiro. As famílias hoje vendem queijos a 80, 100 reais num projeto que nós fizemos em conjunto com a Epamig e com a Emater, porque não adianta falar em levar indústrias para todas as regiões. Isso não vai acontecer. A gente precisa desenvolver a vocação de cada uma delas. O Estado tem que ser o indutor. Candidato, 1 minuto para suas considerações finais, por favor. Muito obrigado. E a minha grande intenção em me candidatar a senador, a governador, é mostrar para as pessoas que Minas Gerais merece muito mais. A gente pode fazer um Estado muito melhor. Dizer que se pagou contas, isso aí é uma obrigação do gestor. Nós precisamos combater a pobreza, nós precisamos incentivar a renda, nós precisamos melhorar as estradas, porque sem elas nós não vamos ter condições. E nós vamos principalmente ajudar a educação a melhorar em nossa Minas Gerais.
O meu compromisso é fazer com que o Estado pense as famílias mais pobres, nos aglomerados, nas vilas, nas favelas. Nós precisamos de um Estado que se volte para quem precisa dele, o Estado necessário. Aquilo que não é função do Estado, vamos passar a iniciativa privada, mas a gente precisa respeitar as pessoas que esperam respostas da política. É isso que eu tenho trabalhado como senador e eu quero trabalhar como governador de Minas Gerais. Ok. E peço a Deus sabedoria. Viu? Muito obrigado, candidato, por estar Obrigado aqui a vocês. conosco hoje. Obrigado pela entrevista.